Olá a todos, o meu nome é Eduardo e hoje vamos falar de Supergirl. O novo filme da DC Universe, da nova DC de James Gunn, já está quase a chegar aos cinemas. Eu já fui ver em IMAX esta versão do novo Supergirl, que chegará já amanhã, basicamente, dia 25 de junho. E este é o segundo filme da DC Universe, do James Gunn e do Peter Safran, os novos diretores da DC, na parte DC Studios, ou seja, parte de cinema e TV da DC. E este é o segundo filme e este é basicamente, digamos assim, uma espécie de continuação, sem ser sequela, do filme do ano passado, de Super-Homem. Simplesmente porque é o mesmo estilo dentro do mesmo universo. Este é baseado neste cómic que por acaso saiu recentemente em Portugal, que é o Supergirl Mulher do Futuro. Eu irei fazer um segundo vídeo sobre este cómic e o comparativo mais concreto com o filme, mas para já fica aqui a minha opinião então a este segundo filme da DC Universe e esta primeira grande aventura da Supergirl no que toca a cinema. Então, Supergirl chegou então ao cinema nesta adaptação do Woman of Tomorrow, ou Mulher do Futuro aqui em Portugal, e deixem-me começar já por falar aqui um bocadinho da adaptação, sem me alongar muito, como eu disse. Eu quero fazer um vídeo completo só sobre aquilo que foi bem, aquilo que foi mal adaptado em relação a este cómic, em relação ao filme. Obviamente que há diferenças por uma questão óbvia, não é? Porque estamos a falar de um filme que se insere num universo maior e que já tem um filme atrás, que é o Superman, que saiu no ano passado, e isso leva a que algumas das coisas estejam que estar ligadas a esse filme. Ou melhor, não era propriamente obrigatório, mas faz sentido que assim seja, e então algumas coisas da adaptação, ou seja, da passagem desta história para o cinema, não estão exatamente iguais. Isso é normal. Aliás, é normal em todos os casos. É uma adaptação, não é uma cópia direta do cómic, neste caso. Além do mais, o cómic, e isto aqui é uma coisa que eu normalmente gosto, que quando eles pegam num cómic para adaptar a cinema, que sejam criativos e façam coisas realmente diferentes, seja na parte do guarda-roupa, seja na parte da estrutura da história, seja no que for. Isto porque um cómic já é bastante visual e estarmos a repetir a mesma história no cinema não é de todo do meu agrado. Aliás, acho que isso é das piores coisas que podem fazer, seja em que tipo de adaptação for. Eu sou exatamente da mesma opinião no que toca, por exemplo, a videojogos adaptados, ou a filmes, ou a TV. Por exemplo, e só como um exemplo muito rápido, Last of Us, acho que está genuinamente semelhante ao videojogo. Eu não gosto muito disso. Preferia que fossem mais longe e por isso é que os meus episódios favoritos são aqueles que fogem mais daquilo que o jogo conta. Mas pronto, voltando aqui a Supergirl. Em termos de adaptação, eu não me vou alongar muito mais, como eu disse. Eu depois vou fazer um videozinho sobre o cómic e mostrar um pouco daquilo que são as páginas do cómic e aquilo que são cenas propriamente do filme. E depois de vocês verem o filme até vai ser interessante, se quiserem então depois voltar para ver esse episódio dedicado a essa parte mais da adaptação. E em relação ao restante do filme, eu tenho alguns problemas com este filme. Eu saí do cinema a pensar bastante, principalmente a pensar se tinha realmente gostado do filme. Eu acho que gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Eu acho que o filme faz algumas coisas de forma interessante e acho que faz algumas coisas de forma nada interessante. Em termos de performance, porque é uma coisa que eu posso ser mais direto e mais rápido a responder, é que em termos de performance acho que todos eles estão relativamente bem, não tenho ali propriamente nenhum problema com nenhuma das performances, quer do Jason Momoa como Lobo. É o Jason Momoa, quer dizer, é aquilo que ele faz, não acho que seja o ator com um maior leque de capacidades, digamos assim, mas dentro daquilo que ele faz, está dentro daquilo que ele faz, assim é que é. A própria Mila, no papel principal também, Millie, desculpem, também a mesma coisa.
Depois, a miúda, que eu não sei o nome da atriz que faz a personagem, deixem-me, eu consigo ver o nome dela porque ela aparece aqui, se eu encontrar. Como é que ela se chama? É a... Espera aí... É a... Como é que é? Ainda vi o filme há tão pouco tempo e já não me lembro do nome das personagens. E também li. Isto é uma loucura. A Ruthie, exatamente. A Ruthie, a atriz que faz a personagem Ruthie, foi a que eu gostei menos, no fim das contas. E não sei bem porquê. Ela no filme não é muito interessante, a personagem. Mas eu não sei se é propriamente da atriz ou se é do material base. Isto porquê? A história, a Ruthie aqui, pelo menos na fase inicial da história, também não é muito interessante. Eu ainda estou a ler o cómic, ainda não acabei, estou algures a meio. Mas a Ruthie aqui, pelo menos na parte inicial, também não é muito interessante. Eu estou curioso para ver aqui depois mais sobre essa personagem, para depois perceber então e fazer exatamente este comparativo e perceber onde é que está o problema desta personagem. Se o meu problema com esta personagem no filme é mesmo por parte da prestação da atriz, ou se é simplesmente uma questão da personagem ser assim e a atriz só faz aquilo que a personagem é e não vai mais longe do que isso. Mas sinceramente foi a que eu gostei menos em termos de prestações de personagens. Depois, há uma coisa que eu não gostei particularmente, que foram as batalhas. O filme tem bastantes cenas de ação, bastantes cenas de combates, que era, pronto, basicamente entre a Supergirl e personagens que vão aparecendo, vários vilões que vão aparecendo, uns principais, outros mais pequenos, pronto. Mas tem várias cenas de combate. E não houve nenhum particularmente interessante. E eu até achei alguns combates ligeiramente aborrecidos. Talvez por causa da movimentação da câmara e da forma como foi feito a situação de combate. Talvez porque não há propriamente nenhum momento épico de combate. É tudo muito simples, é tudo muito básico para aquilo que são estas personagens. Ou seja, estamos a falar num sítio fora da Terra, com personagens que nós nunca vimos, com seres de outros planetas, com outros formatos e outras capacidades que nós não conhecemos, e depois acabam por ser combates muito normais. E eu acho que é isso que tornou para mim algo aborrecido nesse aspecto. Pronto, principalmente estas duas coisas foram as coisas que eu tirei de maior negativo em relação a este filme. Depois tem coisas que eu gostei, como eu disse, eu gostei da prestação em geral de praticamente todos os atores e todos aqueles que fazem parte deste elenco. Em termos de realização, acho que, tirando essas partes dos combates que talvez pudesse ter sido feito de outra forma, mas aí poderá ter a ver com a forma como os combates foram desenhados à partida, não é? E não propriamente com a realização em si, mas há aqui algumas coisas que lá está, eu gostei de um lado e depois do outro acho que falhou. No geral, então, aqui, em relação a este Supergirl e principalmente em relação à forma como ele nos foi apresentado, ele foi-nos apresentado como uma space opera, uma espécie de space opera. E a verdade é que é isso mesmo, é um filme de heróis, de heroísmo, passado em planetas distantes, passado em locais que nós não conhecemos, locais exóticos, vários planetas, nós passamos por vários sítios deste universo da DC, tem a ação, tem a aventura intergaláctica, tem tudo aquilo que, à partida, um space opera requer. E eu acho que aí funciona. Podem dizer, mas é um space opera genérico de super-heróis. Ok, aceito isso, mas não deixa de o ser. Eu acho que aí eles fizeram aquilo que prometeram. Acho que nesse aspecto está lá. Depois, lá está... é interessante ver esses mundos e ver até onde é que pode ir este universo. Há muito tempo que a DC se foca principalmente em mostrar os heróis na Terra. E eu compreendo isso. É a maior parte das grandes histórias da DC
são passadas na Terra. Mas a verdade é que eles também nunca pegaram a sério em personagens, por exemplo, como a Supergirl, que tem algumas das aventuras, como é o caso desta aqui, passadas fora da Terra. E isso aí eu acho interessante. Acho interessante explorarem isso no live action, explorarem outros planetas, explorarem outras raças alienígenas, explorarem, principalmente, eu isso não estava à espera, partes do passado da Kara, que acaba por ser também partes do passado do planeta, a Krypton, e ao mesmo tempo eu sinceramente não esperava que eles fossem pegar naquela ideia da cidade que se salvou, que foi onde ela depois acabou por nascer e acabou por viver até a sua juventude, até ser mandada para a Terra. Eu não estava à espera que eles pegassem nessa parte, e isso foi surpreendente, pegarem um pouco nesse lado da história, da personagem, isto sem dar, obviamente, muitos spoilers depois do que é que acontece e o que é que não acontece e como é que acontece, isso eu não vou falar, mas isso é uma coisa que eles tentaram ali dar algum destaque. Isso é interessante, ver esse lado, ver um bocadinho mais do passado, que no Superman não tivemos isso, porque o Superman foi-nos apresentado já era um herói, e aqui também é um bocado assim, a Kara também já aparece sendo já uma heroína, e estando a passar por uma crise de identidade, uma crise de idade da sua pós jovem adulta, algo assim, não sei muito bem como explicar, mas a verdade é que é interessante ver esse lado, ver um pouco mais do passado, ver um pouco mais daquele universo, ver um pouco mais de tudo aquilo que se passa ali à volta. Por isso, e em suma, para não me estar a repetir e alongar-me muito mais, este é um filme que eu acredito que vai ser bastante divisível nas opiniões. Eu acho que sim, eu acho que é um filme que vai agradar a algumas pessoas, acho que é um filme que não vai agradar a outros. Tem os seus pontos negativos, tem os seus pontos positivos. Eu acho que não é um filme incrível, eu acho que é um filme, se eu lhe tivesse que dizer, é um filme só bom. E digo isto de uma forma até bastante positiva. E é importante dizer só bom. Não é um filme bom, é um filme só bom. Podia ser melhor, podia ser melhor. Há aqui muita coisa a retirar que eu acho que é interessante. E eu acho que poderia funcionar muito bem se o filme tivesse sido feito em alguns aspectos de outra forma. Acho que esta história, pelo menos do que eu já li do cómic, é uma história que tem os seus pontos interessantes. É uma história da super... Eu não sou, e sendo o mais sincero possível e mais direto, eu não sou o maior conhecedor das histórias da Supergirl. Aliás, eu julgo que em termos de Supergirl, esta é a primeira história que eu estou a ler. Eu nem sei se há mais, se não há, mas deve haver. Calculo que sim, mas o que eu quero dizer com isto é que eu não tenho conhecimento nesse aspecto. Não sei se há histórias melhores que estas, se não em termos de Supergirl, mas do que eu já vi desta aqui, eu acho que tem aqui pontos de interesse que podiam ser importantes para trazer para a DC Universe, e eu acho que algumas dessas coisas são trazidas de forma interessante. Lá está a exposição de tudo aquilo que é o universo e daquilo que é este universo que nós tão pouco conhecemos dentro da live action, porque até hoje sempre foi mais focado na Terra, como eu estava a falar há pouco. Por isso eu acho que há aqui muita coisa interessante a retirar, mas acho que o filme não está no seu todo um filme épico como se esperaria. Eu acho que tem os elementos do space opera, acho que lhe falta um elemento essencial, que é o ser épico. E principalmente à custa daquilo que são as batalhas, porque eu estava à espera de algo épico, como eu disse há pouco, e tornam-se demasiado normais. E também em relação, por exemplo, à personagem da Ruthie, já me esqueci outra vez, que também não achei o mais interessante. E para terminar, uma coisa, não em relação à história, mas em relação ao guião deste filme, é que este filme quer-se mais sério, ele apresenta-se como algo mais sério, mais duro, mais nos deixar refletivos em relação àquilo que ela está a passar em termos psicológicos, de tudo aquilo que ela já passou, a nossa Supergirl. No entanto, eu acho que há ali momentos em que se tenta
introduzir aquelas piadas à James Gunn que aqui não funcionam porque o filme não as estava a pedir. Eu acho que há uma ou duas vezes, se bem me recordo, uma ou duas vezes que funciona e a coisa bate certo, encaixa no momento certo e eu soltei uma gargalhada. Todos os outros momentos em que eles tentaram fazer isso não funcionaram porque o filme não o estava a pedir. Felizmente são coisas muito curtinhas e que acabam por, ok, uma pessoa passa ao momento, faz, ok, e siga. Não há exagero nesse aspecto. Mas pronto, mas acho que essas pequenas piadas que eles tentaram ali introduzir e inserir, acho que não funcionaram e acho que não são para este filme. Acho que o filme não pedia isso de todo. Por isso, malta, digam nos comentários se vão ver o Supergirl. Eu estou aqui com esta cópia de uma revista espanhola que por acaso tem a capa da Supergirl, que é a Cinemania. E digam se vão ver o Supergirl, se estão entusiasmados, se estão interessados, se gostaram do Superman, se já viram o Supergirl e o que é que acharam. Digam-me tudo aí na caixa dos comentários. Eu fico por aqui em mais este episódio. E já sabem, daqui a muito pouco tempo eu estou de volta com Supergirl para fazer aqui um comparativo com o cómic que é a origem basicamente deste filme. Por isso, aguardem que eu volto em breve com esse comparativo. Até já, malta. Tchau, tchau.